Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos queridos educandos, bem como aos responsáveis que estão sempre aí acompanhando as aulas e, claro, um bem-vindo aí especial para os nossos queridos colegas professores que sempre acompanham as nossas aulas e trazem aí muitas sugestões bacanas. Para interagir com vocês no chat, eu tenho aqui o nosso querido professor Magno. E aí, galera do sétimo ano, estamos iniciando aí mais uma aula de ciências e, a exemplo nas aulas passadas, a gente espera que vocês façam aquelas participações no chat, sem mandar esses gatos pretos, essas coisas aí, e façam uma interação bacana com as perguntas que a gente coloca aqui, que são justamente para ver, diante da sua participação, o que a gente pode fazer e colaborar com vocês. Aproveitar aí para ressaltar aí os nossos cumprimentos aos professores, aos pais, às pessoas que estão nos assistindo e, é claro, aos alunos. Muito bem. Gente, então hoje a nossa aula a gente vai retomar um pouquinho aquele assunto que o professor Magno tratou na aula passada, só que a gente vai sob uma outra perspectiva. A gente vai contar um pouquinho da história da vacina, como é que ela surgiu, etc. e tal. Tá bom? Vamos então primeiro para aquela parte mais burocrática, né? Vamos ver aí as habilidades que serão trabalhadas nessa aula. Tá? Então a gente tem aí a habilidade 10B, que é argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e a erradicação de doenças. E também a habilidade 11, analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando e propondo soluções com base em indicadores ambientais e de qualidade de vida. Muito bem. Para a gente trabalhar essas habilidades aí, então a gente vai utilizar o nosso caderninho do aluno, a gente vai refletir aí sobre o que será discutido aqui, resolver atividades, interagir no chat com o professor Magno e, é lógico, fazer pesquisa, buscar informações também é extremamente importante. Bom, então o objetivo específico desta aula aqui é refletir sobre o uso de tecnologias na saúde e conhecer a história das vacinas, tá ok? Pois bem, então eu quero saber de vocês aí, vocês que estão sempre antenados aí, né, com todas o que está acontecendo no mundo, são pessoas super ligadas, têm redes sociais, etc e tal. Eu quero saber de vocês o seguinte: quando foi que surgiu a primeira vacina? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês aí.
Olha, o João Pedro disse que surgiu na Rússia. Tem muitos aqui que falaram que não sabem aqui. Agora, quem deu um show aqui foi a Maria Elisa, professor. Escreveu assim, ó. Iniciou-se no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma doença viral extremamente grave que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo, lesões na pele e morte. Teve vários. Quem foi que falou isso aí? Aqui quem selecionei aqui foi Maria Elisa, professor. Muito bem, Maria. Parabéns. Maria Elisa, aí participando com a gente. Mas tem muitas participações aqui, todas aí em meados, 1897, 1870, tem 1679, o Rafael de Carlos aqui. Puxa, interessante. Eu tenho a impressão, professor Joel, o senhor já vai comentar, né? Tem 1956, deve ter alguma vacina que deve ter se fixado, né, nesse ano, então colocaram essa, mas a maioria do século XVIII mesmo, tá bom? Muito bem. Bom, isso segundo a história que você vai comentar, isso é história ocidental, né? Então, olha só que interessante, gente. A gente tem sempre esse hábito de estudar sobre a perspectiva do mundo ocidental, né, que é onde a gente está aqui, no Ocidente. Tá? Mas não é muito preciso essa ideia. Perfeito que a Maria Elisa, né, ou Heloísa colocou lá. Maria Elisa, professor. Maria Elisa, sobre o Edward Jenner. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Tá? Inclusive, eu posso até mostrar uma fotinho dele aí, ó. Coloca aí para mim, por favor, o slide. Isso. Então tem a estátua aí do Edward Jenner de um lado e o Louis Pasteur, que a gente vai falar um pouquinho dele também daqui a pouquinho, tá bom? Mas essas são as histórias ocidentais, né? Então o Edward Jenner realmente ele desenvolveu uma vacina contra a varíola, inclusive, né, o professor já falou na aula passada, esse termo vacina vem de uma varíola que era da vaca, né, que era chamada de vaccinia, né, e daí então esse termo, porque quem ordenhava a vaca lá não pegava a varíola humana, e aí percebeu-se então que essa diferença entre um vírus e o outro deixava a pessoa que ordenhava a vaca e tinha a vacina protegida contra a varíola. E o Edward Jenner conta a história que ele infectou o próprio filho para mostrar para as pessoas que a vacina não era perigosa, né? Ele infectou com a doença e depois se infectou e depois ele entrou em contato com pessoas que tinham varíola para provar para as pessoas que a vacina era segura. Tá? Outro que eu mostrei para vocês foi o Edward Jenner, ele era britânico. Tá? O que quer dizer britânico? Que ele é lá do Reino Unido. No caso dele, se eu não me engano, ele era inglês. E o outro é o Louis Pasteur, que era francês, né? A Inglaterra e a França têm uma rivalidade aí histórica, né? Então, na ciência não seria muito diferente, tá bom? O Louis Pasteur, ele trabalhou com doenças que atacavam animais e que eram doenças bacterianas. Mas também ele fez observações, antes do Edward Jenner, ele fez observações também sobre essa questão de que quem tinha contato com bactéria morta, quem tinha contato com bactéria enfraquecida, ficava protegido da doença mais forte. Tá? Eu vou falar disso mais aprofundadamente daqui a pouquinho. Pois não, professor? Desculpa, professora, que eu queria colocar aqui a contribuição do Kevin, olha só que legal que ele escreveu, que é em cima dessa fala. Ó. A primeira vacina foi criada quando os cientistas perceberam que caso aplicassem uma certa bactéria em pessoas saudáveis, elas ficariam imunes àquela doença. Muito bem. Kevin. Então é isso. Então, ó, a gente tem aí uma foto da Mary Montagu. Coloca aí, por favor. Então, quem é essa moça? Essa moça aí, ela era a esposa de um embaixador inglês lá na Turquia, tá bom? Pois bem, eu vou falar sobre a Mary Montagu já. Mas antes, volta para mim aqui, por favor. Isso. Antes de eu falar, porque senão eu vou acabar dando um spoiler para vocês, e aí eu volto depois na Mary Montagu, porque ela vai falar de como que proteger os filhos sobre a varíola. Ela faz esse relato muito antes do Edward Jenner e muito antes do Louis Pasteur, tá bom? Mas antes eu quero saber, já que o professor já deu a aula, a gente já falou isso outras vezes, mas eu quero saber o que você lembra aí, o que é uma vacina? Tá bom? Tenta explicar para mim como que a vacina funciona, tal. Vou dar 3 minutinhos aí para você.
vamos começar com a Heloísa, professor, que respondeu assim, ó, uma coisa que dói. Ah, nem sempre, né, Té? De gotinha, como é que dói? Pois é. Ó, tem uma aqui que eu gostaria de ler para a gente poder esclarecer, professor. Ó. Certo. O Kaique escreveu, a doença da peste negra existe até hoje, é a lepra. O professor Edjoel vai comentar, né, pro? Então, na verdade, a lepra hoje ela é chamada de hanseníase, tá bom? Ela também é causada por uma bactéria, assim como a peste negra, mas não é a mesma doença, são doenças diferentes, tá? Bom, continuando aqui, ó, bom, a vacina para se prevenir de doenças, porque quando a pessoa fica doente, aí a Stephanie não terminou aqui. O Gustavo, olha só, ele deve ter assistido a aula anterior, talvez, ó, é um vírus morto. Muito bem. E aí eu tenho aqui, o João Paulo escreveu, a vacina é um vírus enfraquecido, professor Edjoel. Muito bem. Tá de E aí, parabéns quem tá essa certo? galera. É morto ou enfraquecido? E agora, hein? Ó, é como se fosse um remédio, tem vários que responderam nessa ideia, e todos muito atrelados à injeção, né, professor Ed? Sim. Ó, o Gustavo, por exemplo, ele foi bem específico, ele escreveu assim, ó, a vacina é uma agulha que vai na veia, e aí é aquela cura. Então, será que tem que ir na veia, né? Então é assim, ó, gente. Primeiro, você pode ter o vírus enfraquecido e você pode ter o vírus morto. Lembra que uma vez eu já fiz uma discussão se o vírus está vivo ou não? Então, ao invés de morto, a gente fala que o vírus está inativado, tá bom? Porque agora uma bactéria ela pode estar morta. Tudo bem? Então eu posso ter o vírus enfraquecido, eu posso ter o vírus inativado, eu posso ter uma bactéria morta, eu posso ter uma bactéria modificada. Tudo isso pode gerar uma vacina. Para quê? Você tem que entender que vacina não é tratamento. Tá bom? Vacina é prevenção. Então, eu não estou doente, eu tomo a vacina para o meu corpo produzir anticorpos e se proteger da doença. Se eu já tive a doença, vacina para mim já não vai mais fazer efeito, porque eu já produzi anticorpos. Tá? Então, eu pego esse vírus enfraquecido, eu pego esse vírus inativado, eu pego essa bactéria morta e aí eu injeto no meu corpo para que os glóbulos brancos do meu sangue, que são as células de defesa, eles reconheçam esse corpo estranho como inimigo e produzam anticorpo, produzam defesa, tá? Por isso que às vezes as pessoas pensam assim, eu vou tomar a vacina, vou dar o exemplo aí do corona, que a gente está torcendo para uma vacina dar certo, né? Eu vou tomar a vacina e vou sair no oba-oba. Primeiro que depois que você tomar a vacina, você tem que dar um prazo aí de 1 semana, 2, para a vacina poder ter estimulado o seu corpo a produzir defesa. Você não pode tomar vacina e já achar que você está feliz da vida. Não, tem um tempo. Tanto é que tem gente que vai ter até febre, porque o corpo, para produzir defesa, ele vai agir como se você tivesse ficado doente. Por isso que algumas pessoas acham que vacina causa doença. Ela pode causar alguma reação. As pessoas são indivíduos, são diferentes, e a reação pode ser mais fraca, pode ser mais forte, ou não haver reação nenhuma. Mas é diferente de causar uma doença, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês. Houve um médico inglês chamado Andrew Wakefield. E esse médico, em 1998, ele tentou a patente de uma vacina que ele tinha criado contra sarampo. E ela ia concorrer com uma vacina que já existia, que era a MMR, que já era distribuída lá nos Estados Unidos. Como ele não conseguiu a patente, ele criou um estudo dizendo que essa MMR causava autismo. Todos os outros cientistas que pesquisaram, inclusive do grupo dele de pesquisa, desmentiram ele, porque ele falou que havia encontrado traços de sarampo nas crianças que estavam com autismo, levando a crer que era porque elas tinham tomado a vacina contra sarampo. E até as pessoas do grupo de pesquisa dele mostraram que ele estava mentindo. Tá bom? Isso foi em 1998. Ele queria simplesmente um contrato com o governo norte-americano e como ele não conseguiu, ele forjou, né, como se a vacina estivesse causando autismo. Isso até hoje reverbera. Mas o que você talvez não saiba é que o Andrew Wakefield, ele foi banido da medicina. Ele foi proibido, inclusive, de
trabalhar como médico por conta disso, tá bom? E então essa discussão sobre a vacina, ela até certo ponto está superada, tá? Porque vocês estão vendo agora, para uma vacina como, por exemplo, a do coronavírus chegar até nós, quantos testes estão sendo feitos? E qualquer coisa simplesmente se para o teste e vai se pesquisar para ver o que está certo e o que está errado. Não quer dizer que não pode haver um erro, mas existe muito cuidado, tá? Para que seja seguro. Isso você tem que entender. E quando se põe uma vacina no mercado, a chance dela dar errado é muito pequena, porque já foi feito muitos testes, tá bom? Então, só para entender, ó, a gente tem uma imagenzinha aí, que é de um microscópio eletrônico mostrando as células do sangue. Tá? Então, essa que está em destaque aí com a setinha é o glóbulo branco que eu falei. É essa célula aí que a gente tem que estimular para ela conhecer qual que é o inimigo do corpo e defender o nosso corpo contra esse inimigo. Tudo bem, gente? Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Bom, voltando sobre a nossa querida Mary Montagu, vamos ver a carinha dela aí. Então, ela era a esposa de um embaixador inglês que estava trabalhando na Turquia. Tá? Então, tanto é que o método que ela dissemina fica conhecido como método turco. Tá, e como é que funcionava? Ela estava lá na Turquia e ela, se eu não me engano, o irmão dela morreu de varíola. E outras pessoas contraíram varíola na família dela. E ela tinha muito medo porque ela tinha filhos. E aí um médico turco falou para ela assim, olha, a gente aqui no Oriente tem um método milenar de defender as pessoas contra a varíola e outras doenças. O que, que a gente faz? A gente encontra uma pessoa que já tem a doença, a gente pega a pessoa sadia, faz um corte na pele dessa pessoa e pega um lenço, passa nas feridas da varíola de quem é doente e passa nesse corte da pessoa. E essa pessoa vai ter os sintomas mais fraquinhos e depois nunca mais essa pessoa vai contrair varíola de novo. Então esse é conhecido como método turco, que apareceu, gente, milênios antes do Jenner, antes do Pasteur. Por isso que eu falei para vocês que não era tão simples assim falar quando surgiu a vacina. É um conhecimento que talvez ele tenha sido sistematizado pelos europeus, foi melhor registrado pelos europeus, mas que já era conhecido há muito tempo atrás. Tá bom? Então, só para vocês saberem aí, tem um mapazinho da Turquia, tá bom? E então a gente dá aí os créditos a Mary Montagu por ter registrado isso aí. Tudo bem? Bom, agora eu quero saber, eu contei para vocês a história de como que eles faziam. Então, o que que eles faziam? Eles faziam um cortinho, pegavam um lenço, passava na ferida da pessoa doente e passava no corte. Eu quero saber de você. Vou dar um minutinho aí para você responder no chat. Você acha que esse método é seguro? Um minutinho. Olha, professor, primeiro eu queria deixar aqui o Rafael Freire. Estou lendo o comentário dele, que eu desisto de ver meu comentário. Eu não vi o anterior, mas eu li esse daqui, tá bom? Olha, tem muitas participações aqui, ó. Aí tem a negação, né? Não, não, mais ou menos. Se funcionou, não se sabe, acho que não. Isabela, tem a Jéssica também. O Caio escreveu assim, ó, não, pois vai fazer um corte na pessoa.
É o Gustavo. Perfeito, né? É só fazer esse comentário porque eu acho importante. Porque aí, se você está preocupado com uma doença, você pode pegar uma infecção, outra coisa, né? Perfeito. Não é? Foi legal isso daí. Sim. Olha essa daqui também, professor Edjoel. Gustavo, ele escreveu assim: um pouco, pois a pessoa pode ter reação alérgica e às vezes o sistema falha. Muito bem, perfeito. E a professora Renata, um abraço aí para a professora Renata, é uma professora, tem vários aqui com a gente e tal participando. Pois não tem contato sanguíneo. Ok. E Ela achou que é seguro? ela não respondeu, só colocou essa do contato sanguíneo, professor. Tá bom. E a professora Juliana, encontrei. Não, porque se tiver outras doenças infecciosas, vai passar também. Perfeito. Então, gente, é isso. Né? Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, então existem formas de você tentar prevenir qualquer tipo de situação aí, como foi falada, alergia, infecções, né? Há o risco? Sempre há, mas o quanto mais você conseguir minimizar esse risco, melhor. Agora, é claro, ali a Mary Montagu foi num momento de desespero. De acordo com os registros dela, deu certo, tá? Os filhos dela não contraíram varíola, mas é lógico que foi arriscado. Né, gente? É lógico que, às vezes, situações desesperadas, né, exigem medidas desesperadas também, mas não é o aconselhável. Né? A gente está vendo hoje na nossa história, que a gente está vivendo a história. Né? Quantos medicamentos a gente está tomando aí sem ter certeza, porque um dia alguém falou que pode ser que resolva contra o coronavírus. Não estou aqui entrando no mérito se está certo ou se está errado, mas é para vocês verem, se hoje a gente, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, ainda faz isso, imagina há 200, 300 anos atrás. Tá bom? Bom, o Louis Pasteur, o que ele fez? Existia uma doença chamada, a gente tem, né, uma doença que chama cólera, tá? Que ela é causada por bactérias, tá bom? Só que tem uma cólera que ataca as galinhas. Você imagina você ter uma granja que você vive de vender galinha e de vender ovo e de repente as galinhas começarem a ter tanta diarreia que elas morrem desidratadas, porque é isso que a cólera faz, tá bom? E o Louis Pasteur, ele foi chamado para tentar resolver um problema desse. Né? Imagina, a granja ela produz o quê? Ela produz carne, né, de galinha no caso, de frango, e o ovo para você comer. Então tem uma importância econômica aí, né? Então a vacina não está só ligada à minha saúde diretamente, mas também está ligada até à saúde econômica. Porque se eu tenho um problema, né, é muito comum aqui no Brasil a gente ouvir falar, quando fala de gado, sobre febre aftosa, por exemplo. Também tem uma vacina contra. Né? Então, mas no caso do Pasteur lá, ele foi resolver o problema da cólera das galinhas. E aí, meio que por acidente, algumas galinhas tiveram contato com bactérias mortas. E depois tiveram contatos com bactérias vivas. Então, o Louis Pasteur fez esse registro. Teria sido aí o primeiro registro de vacina, assim, né, que deu certo. Ele percebeu que aquelas que tinham contato com a bactéria morta ficavam imunes a outra bactéria quando tinham contato. Tá? E depois teve uma outra doença que atacou carneiros, chamada carbúnculo, que foi semelhante, aí o Louis Pasteur já fez que meio de propósito. O carneiro também, né? Tem gente que come até a carne, mas tem a questão da lã, etc. e tal. Então também é um problema econômico. Então o Louis Pasteur, ele é considerado um dos precursores aí da produção da vacina por conta disso. Né? Depois ele vai trabalhar com a vacina antirrábica também. A vacina antirrábica, para quem não sabe, é contra a raiva. Tá? A raiva ela é uma doença, gente, que é um vírus que causa, tá? E ele entra pelo seu sistema nervoso, não é detectado pelo organismo, porque ele consegue se esconder dentro da célula nervosa, e quando o seu organismo detecta, ele já está no centro do sistema nervoso central. Tá? E aí a pessoa saliva, tem uma doença chamada hidrofobia, que ela não consegue ver água, que ela acha que vai morrer afogada, que ela não consegue engolir nem a própria saliva. É uma doença terrível e ataca praticamente todos os mamíferos, tá bom? Todos os mamíferos são suscetíveis à raiva, inclusive nós, seres humanos. Tudo bem? E
Você tomar a vacina é para você se prevenir da doença. Mas quando você é mordido por um animal, que você vai no hospital, eles te dão a sorovacinação. O que é a sorovacinação? A diferença entre soro e vacina é que o soro já é o anticorpo. Tá? Então não é ainda para produzir anticorpo. O soro já vem com anticorpo. Tudo bem? Vou dar um exemplo aí, que vocês estão acostumados a ver, principalmente quem mora no interiorzão aí, o soro antiofídico, tá? Que é o soro contra a mordida de cobra. Os caras colocam o veneno no cavalo, o cavalo produz a defesa contra o veneno, aí você extrai o sangue do cavalo e tira só os glóbulos brancos lá do sangue, e é esse soro que é injetado na pessoa quando ela é mordida por uma serpente peçonhenta, para você ter exemplo, só para você. Então, a diferença entre soro e vacina, tá? E o Louis Pasteur aí foi o precursor, então, de várias vacinas. Posso falar uma outra coisa que o Pasteur fez importante. Quando você vai tomar o leitinho de caixinha, aí está escrito lá normalmente assim, leite pasteurizado. Tá? Então, pasteurização é um processo que o Louis Pasteur inventou, que você aquece as coisas e depois resfria rapidamente para matar micro-organismos. Tá bom? Então, é um processo chamado pasteurização em homenagem ao Louis Pasteur, que inventou esse processo. Tudo bem, meus queridos? Então, eu falei bastante coisa que o Pasteur fez aí, né? E eu quero saber de vocês agora. O que vocês sabem aí em cima do que eu falei? Se você tiver mais pesquisa, pode pôr aí no chat, tá bom? 3 minutinhos. Quem foi Louis Pasteur e qual foi a sua importância no estudo das vacinas? Professor, a grande maioria aqui reafirmou aí as colocações que foram feitas em relação à vacina, do cólera, né? Tem algumas participações aqui
inusitadas, interessantes. Ó, o Matheus, por exemplo, ele escreveu que ele desenvolveu a primeira vacina contra a serpente. O Luan escreveu que ele desenvolveu a primeira vacina, que eu acho que é legal a gente comentar e deixar bem claro, né? Aliás, professor, a professora Fabiana pediu aqui para a gente falar da necessidade de tomar a vacina da gripe todo ano. Sim. Para incluir no comentário. Quero falar, não deixa eu esquecer. Posso falar já? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu separei aqui, professor. Ó, o Nicolas escreveu: um homem importante para a criação de diversas vacinas, mas não especificou nenhuma. Ok, mas é bem por aí mesmo. Agora, só lembrando, né, professor, que o processo de pasteurização é um processo extremamente importante que foi, na verdade, desenvolvido principalmente por ele, né? Perfeito. Pessoal, então assim, primeiro eu vou responder à professora, desculpa, qual que é o nome da professora? Tá fácil aí? A professora Fabiana, Edjoel. Professora Fabiana e demais colegas, é assim, existem vírus que sofrem pouquíssimas mutações. Então você toma a vacina uma vez e você está protegido para o resto da vida. Às vezes tem que tomar mais uma dose depois de 10 anos e tal. Já tem vírus que sofrem muitas mutações. E aí o que acontece? Pega-se o histórico desses vírus e todas aquelas mutações que causaram muitas mortes, como é o caso da gripe, se faz um coquetel com aqueles vírus. Então todo ano essa vacina é renovada. Sempre que tem uma nova cepa, que a gente fala, né, de um vírus que é muito grave, ele é acrescentado a essa vacina. Mesmo eu tomando a vacina da gripe, eu posso ficar gripado, porque existem vírus da gripe que não estão naquela vacina, porque são muitos vírus. Então, só aqueles que têm uma importância durante a história que acabam sendo utilizados. Por isso, gente, que é muito importante tomar a vacina contra a gripe todos os anos. Tá? Cada ano vai ter uma safra diferente, a gente pode colocar assim. Tá bom? Então é diferente daquela vacina que eu tomo uma vez e estou livre por conta da mutação do vírus. Tudo bem? Mas mesmo eu tomando a vacina, eu posso pegar uma gripe não tão pesada, mas posso pegar uma gripe mesmo assim, porque nem todos os vírus ali estão contemplados. Tá bom? Grosso modo, é isso aí. Bom, então acho que a gente falou um pouquinho sobre a vacina, sobre o Pasteur. Gente, o que vocês precisam entender? Se eu não me engano, foi Isaac Newton que disse uma vez, e o professor está aqui para me desmentir se eu estiver errado, que falou assim: se eu enxerguei tão longe, é porque eu estava sob ombros de gigantes. Foi isso, professor? E aí, dizem aí as más línguas, né, que foi isso. Então, o que ele quis dizer com isso? Que ele estudou os físicos que estiveram antes dele, por isso ele conseguiu enxergar mais longe. O que eu quero que você perceba é que na história da vacina não é diferente, tá? Os médicos de hoje estão sob os ombros daqueles do passado. Por isso que muitos erros eles já não estão cometendo mais. E então a tecnologia vai avançando. Então vacinas que demoravam muito tempo para ficarem prontas, hoje em menos tempo podem ficar prontas. Tá bom? Eu quero saber a seguinte opinião de vocês aí, ó. É possível, a partir da pesquisa de doenças em animais, melhorar a qualidade de vida dos humanos? Um minutinho, por favor. Ó, na opinião do Daniel, eu acho que ele teve essa percepção de que de repente os animais eles podem ser mais sensíveis, né? Ó, ele escreveu assim: sim, já que eles percebem muito mais, talvez essa questão da sensibilidade. Okay. Mas muitos aqui
na afirmativa, professor Edjoel. E poucos aqui não sei. Olha, o Felipe deu uma colaboração assim. Sim, o sangue do cavalo está sendo usado para a vacina do corona. Realmente, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Não é a vacina, né, professor Edjoel? Como você tinha explicado pesquisa, aí, é a pesquisa do soro. Né? Okay. E é uma pesquisa que apontaram aí também com o cavalo. Sim, é possível fazer isso, disse aqui a Azafrei. Acho que é isso, Azafrei. Acho que sim, quer dizer, várias aqui afirmativas, professor. Muito bem, gente. Então, é importante a gente perceber isso, que essas pesquisas, olha só, elas vão colaborar para a nossa qualidade de vida. Primeiro, imagina se hoje a gente já tivesse certeza que a vacina contra o corona funciona. A gente não ia estar bem mais tranquilo? Então, só nesse sentido, você já vê como melhora a nossa qualidade de vida. Imagina o restante, né? Você saber que você está livre daquela doença porque você se imunizou tomando a vacina, né? Então, a gente está falando aqui do corona porque é a nossa expectativa, mas olha quantas outras doenças aí a gente tem vacina que já se teve a mesma expectativa. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. O professor Magno tem um recadinho final aí, gente. Foi muito bom ter estado com vocês. Um abraço. Usar os canais aí para dizer o que você achou dessa aula, né? Agora você tem aí clicando no link ou acessando aí pelo QR Code. Você pode colocar a impressão. A gente vai ficando por aqui e até a próxima, galera. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.